Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo pelos meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel ou @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Edição de quinta-feira, 27 de julho de 2023. A Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, venera neste dia Santa Natália, Santo Aurélio, Santa Maria Madalena Martinengo e São Pantaleão, entre outros. É a 16ª semana do tempo comum que está sendo vivenciada. Estão se passando 208 dias do ano, faltam 157 dias para terminar 2023. A fase da Lua, que começou no dia 25, é quarto crescente. Comemora-se no dia 27 de julho o Dia do Motociclista, Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Dia do Pediatra também. Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. E Dia de São Pantaleão de Nicomédia. São algumas comemorações desta data. Indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320. Taxa Selic 13,75% ao ano, divulgada em 21 de junho. Inflação dos últimos 12 meses pelo IPCA do IBGE, 3,16%, divulgada em 12 de julho. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no estado do Espírito Santo. É o principal produto agrícola capixaba. O café arábica bebida dura, R$ 783 a saca de 60 quilos, no fechamento dos negócios, dia 25 de julho. O arábica bebida Rio, 703, Conilon, bica corrida tipo 78, R$ 616. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou no dia 25 em alta de 0,3%, cotado a R$ 4,75. O índice da Bolsa de Valores, Ibovespa, teve alta de 0,5% a 122.007 pontos. Férias de julho. Você está de férias? Eu não estou. Muitos brasileiros estão curtindo férias neste mês de julho de 2023. Há pessoas que procuram viajar, principalmente para estâncias de inverno. Outras procuram visitar parentes ou amigos que há tempos não veem. Alguns colatinenses de férias no serviço público ou em escolas viajaram até balneários, mesmo no inverno. Quem tem casa em balneário foi para lá a fim de descansar, né? Frio e chuva. Olha, nos últimos dias tem chovido bastante em Colatina, município da região noroeste do estado do Espírito Santo. E o frio se intensificou nos lares dos moradores e nas ruas em alguns períodos. Trata-se de uma chuva fina e constante, típica do inverno. Um abraço para você que segue meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel Maciel. Olha, quero fazer um elogio. Em meio a tanta gente que só faz criticar, eu também quero me postar aqui numa posição de comentário para abonar um aplicativo. É uma nota particular minha. Até agora eu gostei de um aplicativo bem funcional. Parabéns ao Bandicoot, aplicativo fácil e sem complicações para unir vídeos de qualquer tamanho. O acesso ao dispositivo certamente ajuda muitos internautas. Parabéns então a vocês que produziram o Bandicoot. Amigos e amigas que seguem o
Meu endereço eletrônico, Paulo Roberto Maciel. Ou então o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6/. Notícias sem delongas. Timão vence. O Corinthians derrotou por 2-1 o São Paulo Futebol Clube pela semifinal da Copa do Brasil. Com o resultado, o Timão paulista abriu vantagem nesta etapa do certame em seu jogo de ida. A contenda foi no estádio chamado Neoquímica Arena. É o campo do clube do treinador Vanderlei Luxemburgo. A partida foi realizada na terça-feira, dia 25 de julho. Então o Corinthians saindo na frente na Copa do Brasil diante dos São Paulinos. Briga entre presos deixam 31 mortos. Olha só essa notícia. Brigas entre presos deixam 31 mortos no Equador, país da América do Sul. O número de óbitos nos confrontos entre detentos na maior penitenciária do Equador chegou a 31. É um número bastante expressivo, não é? Pelo menos 2.700 integrantes das Forças Armadas e da Polícia foram convocados para participar da operação de controle dos distúrbios, após o presidente do país, Guillermo Lasso, declarar estado de emergência nas prisões equatorianas. Os feridos somavam mais de uma dezena de presos. Os confrontos começaram no dia 22 de julho e o total de mortos foi divulgado em 25. Gripe aviária. Olha esse caso de gripe aviária, desse evento que atinge animais, continua crescendo. 68 casos já existem no Brasil. O Ministério da Agricultura informou que um novo foco de gripe aviária, H5N1, em pássaro silvestre foi registrado no Brasil. Há 66 casos do mal em aves silvestres e 2 em animais de criação doméstica para subsistência, totalizando então 68 casos de uma forma geral. Outras 7 investigações estão em andamento, com coleta de amostra e sem resultado laboratorial conclusivo. Os dados são da noite de terça-feira, 25 de julho. Negócios da família do presidente Joe Biden dos Estados Unidos sob investigação. Olha só, gente. Avançam nos Estados Unidos as investigações sobre Hunter, o filho do presidente da República, Joe Biden. Essas investigações podem resultar até em pedido de impeachment do presidente democrata, segundo divulgou um parlamentar em entrevista na mídia. As denúncias são de instrumentalização do governo norte-americano em benefício da família Biden, que teria recebido pagamentos estrangeiros. As investigações são para saber se o presidente tem ou não envolvimento dos negócios do filho como lobista, representando empresas de fora do país. Olha a investigação do presidente norte-americano Joe Biden. Loteria de números. Mega Sena sorteia 33 milhões após sair para 3 apostadores. O concurso 2614 da Mega Sena, realizado na terça-feira, dia 25 de julho, no Espaço da Sorte em São Paulo, teve 3 acertadores das 6 dezenas. A faixa principal, cada um leva mais de 22 milhões e 700 mil reais. 2 deles fizeram apostas no canal eletrônico, pela internet, e um em Contagem, Minas Gerais. Os números sorteados foram 03, 08, 13, 14, 19 e 25. A quina teve 251 ganhadores e cada um recebe mais de
R$18.624. Os 12.145 acertadores da quadra têm direito a R$549. A arrecadação total somou R$81.079.000. Próximo concurso é o 2.615 e ocorre nesta quinta-feira, dia 27 de julho. Estimativa de prêmio, R$33 milhões. O acumulado para este teste, que é teste de final 5, ficou em R$27.710.000. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer casa lotérica ou pela internet no site da Caixa. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$5. É o valor novo após aumento de mais de 10% neste ano de 2023. Os prêmios do concurso são sorteados normalmente a partir das 20 horas. Um abraço a você que segue meus endereços na internet. Paulo Roberto Maciel ou então @Paulo Roberto Maciel 7919. Manchetes de capa do jornal Diário Espírito Santense, A Tribuna, edição de terça-feira, 25 de julho. Imagens sensuais. Professora apaga fotos e muda nome nas redes. É uma professora que publicava fotos, né, que chamavam a atenção para o lado sexual. Olha aí, ela apagou as fotos e mudou o nome nas redes. Estudante é inocentada no caso de jovem que teve a barriga aberta em Guarapari. Vamos lá, aqui, edição agora de quarta-feira, dia 26. Gilmar Ferreira diz: custo a crer que a SAF do Vasco tenha dificuldades até para recrutar executivos de ponta para o clube. Coluna de religião, Estado vai sediar pela primeira vez a caminhada franciscana da juventude no fim de semana. Avós e netos juntos em aventuras. Vale dizer que este mês é o mês dos avós, né? Avós, bisavós. Então, avós e netos juntos é bonito. Remédio para acabar com o vício do cigarro, do tabaco. Nova geração bebe menos, segundo um estudo divulgado. Reajuste para servidores de Vitória. É a cidade do prefeito Pasolini. Olha, você que acessa meus endereços eletrônicos, @Paulo Roberto Maciel 7919. Eu vou falar sobre esta notícia que repercute em várias mídias, hein? Está aumentando a repercussão. Que Brasil é este? Meu Deus! Em que Brasil nós vivemos? Tem coisas intrigantes até sobre a famigerada lei do feminicídio, gente. Há novidades, polêmicas e controvérsias sobre o caso Maria da Penha, com entrevista esclarecedora de Ricardo Ventura e convidados, inclusive com a fala do marido da mulher que deu nome à lei, que se sente injustiçado. O caso repercute nos canais do YouTube, principalmente no Não Minta Pra Mim e no Mais Um Podcast. Agora é hora de futebol, tabela do Campeonato Brasileiro, sábado, domingo e segunda-feira. Olha, sábado 29 de julho jogam Fluminense e Santos às 16 horas. No mesmo horário tem Internacional e Cuiabá. Vejamos agora o horário das 18h30. Tem Corinthians e Vasco da Gama, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Fortaleza e Bragantino, Red Bull Bragantino. Ainda no sábado, às 21 horas, jogam Atlético Mineiro e Flamengo. Vamos para o domingo, tabela dos jogos dos principais clubes brasileiros. Domingo, dia 30 de julho, às 11 horas, tem São Paulo e Bahia.
Às 16 horas jogam Botafogo e Curitiba. No domingo, dia 30 de julho, às 16 horas, tem mais um jogo. América Mineiro e Palmeiras. Segunda-feira, último dia do mês de julho, dia 31, às 20 horas, jogam Goiás e Grêmio. Quinta-feira, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, em Colatina, tem missa, celebração eucarística, presidida pelo padre David José Langa Lopes, às 19 horas, hein? Catedral fica no centro de Colatina. Dia 28, sexta-feira, em Colatina, tem missas, começando cedo, hein? Atenção! Ao meio-dia haverá a primeira missa, celebração eucarística, sob a presidência do padre David José Langa Lopes, na Catedral, que fica no centro da cidade. Às 19 horas, uma nova celebração eucarística será oficiada, sob a presidência do padre Hernandes Samuel Fantin, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, na zona urbana central de Colatina. Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, né? Visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, né? Você que está desocupado, quer trabalhar, já procurou chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas: setades,
des.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus, doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave e se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros. Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna.
Olha a situação dos presos do 8 de janeiro no Brasil levada à ONU. Denúncia na ONU sobre violação dos direitos humanos aos presos do 8 de janeiro no Brasil. Um deputado federal e 3 senadores do Brasil apresentaram uma denúncia formal à Organização das Nações Unidas, a ONU, em Nova York, nos Estados Unidos, a respeito da situação dos presos a mando do Supremo Tribunal Federal, STF, por causa dos problemas do dia 8 de janeiro de 2023. O documento é assinado por cerca de 90 parlamentares. Em dezenas de páginas, eles mostram a situação de 1.500 presos por depredações de imóveis públicos em Brasília. 1.500 presos. Advogados auxiliaram na elaboração da denúncia na ONU. Eles foram recebidos no dia 21 de julho de 2023 pelo embaixador brasileiro na instituição, Sérgio França Danesi. O senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, enfatizou sobre o que chama de arbitrariedades e violações dos direitos humanos. No dia 9 de janeiro, até crianças foram detidas. As informações estão repercutindo em várias mídias. Catequese. Vamos falar sobre dogmas. Informando a você, principalmente que é católico apostólico romano, quando o Papa declara uma verdade de fé, um dogma, este tema doutrinário não pode ser mudado, nem por outro Papa, pois incide sobre o caso da infalibilidade do Sumo Pontífice. Em outros casos, como por exemplo, opinião política, opinião econômica, opinião cultural ou no campo administrativo da igreja, não há infalibilidade. Não há. Nesse caso, o fiel católico pode ou não concordar com o Papa. Inclusive, o Papa também erra. Ele se confessa, ele vai fazer a sua penitência. Vai se reconciliar com Deus no confessionário, né? Falando os seus pecados para um outro sacerdote. E a pastoral da escuta está em atividade em Colatina. Você já ouviu falar da pastoral da escuta? Você está precisando falar com alguém? Está se sentindo solitário? Desabafar? Quer desabafar? Quer rezar? E também se aconselhar? Não? Precisa de um contato com alguém? Nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, tem uma proposta para você. É a pastoral da escuta. Olha que, né, serviço bonito que está sendo realizado pelos fiéis católicos em Colatina. A pastoral da escuta é um serviço voluntário. É prestado por casais da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, oferecido aos fiéis ou a todos que desejarem dela participar. Não é terapia, mas pode ser terapêutico. Dura por volta de 50 minutos, mas você pode voltar, né? A pastoral da escuta vai te escutar, o próprio nome diz, né? Pastoral da escuta. E vai manter o sigilo de tudo que você falar. A pastoral da escuta vai rezar com você, mas é preciso perseverar, tá bom? Agende o seu horário na secretaria paroquial e tem o telefone 2102-5010. Os dias de atendimento são esses: segunda, terça, quarta e quinta, das 19 às 20 horas e das 20 às 21 horas. Participe, hein? É importante. Você está se sentindo solitário, você que está com ansiedade. Pastoral da escuta da Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Amigos e amigas, vamos refletir. É sempre bom fazermos nossas reflexões num mundo tão conturbado, tão voltado para o ateísmo,
as coisas mundanas, né, seculares, no mundo tão contrário à família, à decência, à prudência. Gente, temos que sempre rezar. Vamos refletir então? Reflexão sobre o Brasil e parte do mundo. República dos Bananas. Olha, já que na República dos Bananas ninguém faz nada para garantir os verdadeiros direitos democráticos e as liberdades, eu só posso confiar em Deus, somente nele e em mais ninguém. Olha, eu estou bravo com o Senhor, meu Deus. Perdoe, meu Senhor. Pois o Senhor, em minha percepção, está deixando esse estado de coisas no Brasil e em parte do mundo. Senhor, estão acontecendo perseguições, ódios da esquerda marxista, dos comunistas, que muita gente quer tapar o olho dizendo que não existe. Nossa, pessoas estudadas, não existe comunismo, não existe. Meu Deus, que mente petrificada. O espectro da esquerda, esse espectro maléfico, maledicente, maligno da esquerda marxista, está acabando com as liberdades de expressão, de religião, de pensamento, do contraditório. É o sistema governamental esquerdofrênico. Esquerdofrênico por quê? Porque é uma esquerda doente, que quer e está quase conseguindo difundir o medo, a tensão, muita tensão. Desespero naqueles que não pensam como ele. O sistema quer que todo mundo pense como ele. Meu Deus, eu sei que o Senhor faz o melhor para nós e que o Senhor sofreu por nós, mas está difícil de ver a ignomínia, a vergonha, a indignidade, a baixeza, o ateísmo desenfreado, a falta de decência, a falta de prudência, a falta de lucidez, falta de sensatez desses nossos irmãos, suas criaturas. Pelo que o Senhor ensina, eles caminham a passos largos rumo à tormenta eterna. Isso pelo que o Senhor nos ensina. Né? Infelizmente é isso que vai acontecer. E o pior é que não param para refletir. Eles não põem a mão na consciência. Senhor, nem sofrendo perdas íntimas, eles mudam o pensamento. É um ódio enraizado. É a mente petrificada pelo ódio e obsessão. Continuamos refletindo, olha, os dissimulados serão julgados universalmente. É uma reflexão muito importante também essa aqui. Há pessoas que mentem continuamente e não se arrependem. A mentira passa como se fosse verdade aqui na Terra. Esses dissimulados vão vivendo ao seu bel prazer, aproveitando-se do que o demônio proporciona no mundo secular. Um dia, no entanto, tudo será revelado diante de Deus no juízo final, chamado também de parousia, quando Jesus Cristo voltará. Haverá antes o juízo particular por ocasião da morte do corpo, quando a alma se encontra com Deus. Ali o indivíduo saberá se vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno. E o resultado não mudará mais no juízo final. Tudo o que a pessoa se arrepender e confessar na terra não aparecerá mais diante de Deus, em nenhum dos dois juízos. No entanto, no evento da segunda vinda de Cristo, toda a injustiça perpetrada sem arrependimento será revelada para o universo inteiro, de uma forma mística, com o julgamento dos vivos e dos mortos. Mortos estes que serão ressuscitados para a prestação de contas publicamente. Será um acerto de contas com a justiça divina.
quando tudo será revelado, o bem e o mal. Não adianta o ser humano praticar as coisas maliciosas, maldosas, muitas delas na calada da noite, falcatruas, corrupções, mentiras, pois elas aparecerão no juízo e não haverá mais possibilidade de perdão para os renitentes, os teimosos e inconformados com as leis de Deus. O Papa Bento XVI dizia que nos dias de hoje muitos cristãos sofreriam por motivo da ridicularização, por serem contra o aborto, contra a eutanásia, contra a ideologia de gênero, a favor da união matrimonial entre homem e mulher, a favor do casamento para sempre. Esta é a lei de Cristo. Quem a nega está negando o próprio Cristo e será negado por ele também. A proposta para a salvação é o arrependimento e a confissão, uma forma de amor a Deus. Olha, eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo, tenho visto muito as palavras da Bíblia, tenho lido, refletido, e eu tive um sonho sobre o juízo final. Eu fui agraciado com um sonho no qual pude ver o início do juízo final por inspiração divina. O céu ficou preto, com uma escuridão que eu nunca tinha visto antes, nem nos piores temporais que presenciei. E olha que eu viajei muito, hein? Viajei de navio, enfrentei temporais em alto mar, já estou na terceira idade. Foi uma treva silenciosa quando Deus me acordou, me possibilitando que eu orasse o Pai Nosso várias vezes, aguardando ser tomado por Cristo Jesus. Que bom que Jesus me acordou, para eu poder me arrepender. A única coisa que eu via deitado em meu leito era o espaço totalmente escuro, nada mais. Era do meu lado direito. E o Espírito da Verdade me intuía que era a chegada da parousia, do juízo final, era Deus chegando. Eu não senti medo, mas uma expectativa interior de que Jesus aparecesse logo e acontecesse o melhor para mim. E havia também uma ansiedade para estar definitivamente na glória eterna, tendo a visão beatífica de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Depois disso, eu não vi mais nada. Parece que foi apenas um aviso. Nos dias seguintes, já perfeitamente acordado, ao comungar na missa, olha, eu chorei após receber a hóstia consagrada, corpo e sangue de Jesus. Eu fiquei pensando naqueles renitentes, teimosos, aqueles que teimam em negar, teimam sempre em negar a Deus, e que infelizmente irão para a tormenta sempiterna. O tempo para o arrependimento, a penitência é agora, meu irmão, minha irmã. Somente durante essa passagem efêmera pela terra, onde temos prazo de validade. Estou fazendo a minha parte. Olha, reflexão sobre um perdido Brasil. Até quando, hein? Olha, perseguem padre, perseguem pastor, caçam mandato de deputado federal com maior número de votos da população, tornam inelegível um empresário que emprega milhares de brasileiros, que nem candidato foi ou é, tornam inelegível e perseguem o ex-presidente da República, que teve mais de 58 milhões, quase 60 milhões de votos. Perseguem uma internauta dona de casa, gente. Um jornalista brasileiro está nos Estados Unidos sem poder retornar ao Brasil em 2023, neste sistema esquerdofrênico que impera. Desmonetizam um punhado de titulares de canais telemáticos, prenderam até oficiais militares
centenas de famílias brasileiras após o 8 de janeiro de 2023. E o que acontece? Os políticos não fazem nada para mudar, os militares idem. E aí aumentam o número de ministérios, o chefe petista e sua dama gastam e ostentam em viagens e mais viagens para visitar tresloucadas autoridades internacionais de pensamento enviesado e fazer compras. O chefe de gabinete institucional petista é demitido após imagens que o comprometem no 8 de janeiro. O chefe petista diz que gosta de ser chamado de comunista. Diz que a democracia é relativa. Apoia políticos que agem como ditadores de extrema esquerda, de cunho marxista ou assemelhado. Enfim, o enganador petista faz e fala o que bem entender. E nada acontece no Brasil. Parece que só o Senhor Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, só Ele pode mudar as coisas. Venha, Senhor dos exércitos, venha, Senhor onipotente. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você precisa se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. Ele nos responde as dúvidas diariamente em seu canal no YouTube. E agora eu clamo Maranatá, ou Maranata, que significa juízo final, a volta de Jesus. Vem, Senhor, perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna.